Olá, pessoal. Vamos iniciar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Casa Nova, a qual tem o intuito de apresentar a avaliação e cumprimento das metas fiscais. Esta audiência pública ela é dividida nos seguintes tópicos. Receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, o resultado primário, a dívida consolidada e o resultado nominal. Esta audiência pública ela está prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, onde lá está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Sobre a execução da despesa. Então, foi projetado para o exercício de 2020 um total de despesa no montante de 161 milhões, e foi realizado no exercício de 2020 um total de despesa de R$ 176.127.521,66. Falando agora de forma analítica, então foi projetado para o exercício de 2020 despesas correntes no montante de R$ 140.089.000, e foi realizado dentro do exercício de 2020 despesas correntes no montante de R$ 162.269.196,52. Foi projetado também para o exercício de 2020, despesa de capital no montante de R$ 20.861.000. E foi realizado até o terceiro quadrimestre, no exercício de 2020, lógico, um total de R$ 13.858.325,14. Foi projetado para o exercício também a reserva de contingência no valor de 50 mil, todavia não foi utilizado, não foi nada realizado dentro do exercício. Sobre a receita, a execução da receita. Então, foi previsto para o exercício de 2020, um total de receita de 171 milhões. E foi realizado até o terceiro quadrimestre de 2020, ou seja, o exercício de 2020, um montante de R$ 168.466.041,17. Falando também de forma analítica na receita, então foi projetado para o exercício de 2020 um total de receitas correntes no montante de R$ 161.784.000 e foi realizado dentro do exercício de 2020 um total de receitas correntes no montante de R$ 171.571.463,16. Também projetado para o exercício de 2020, receita de capital no montante de R$ 12.755.000 e foi realizada dentro do exercício de 2020 o total de receitas de capital no montante de R$ 8.688.255,99. Já as receitas intraorçamentárias foi projetado para o exercício no montante de R$ 225.000 e foi realizado um montante de R$ 302.479,26. O total de dedução da receita corrente para o exercício 2020 foi projetado para o exercício 2020 no montante negativo de R$ 13.714.000 e foi realizado a monta negativa de R$ 12.096.157,24. Agora, sobre a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, deixa eu voltar aqui para o anterior. A receita corrente líquida é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas dedutoras para o Fundeb. Então, no exercício de 2020, a receita corrente líquida ela se comportou no montante de R$ 475.305.305,92. Agora vamos para a despesa com pessoal. A despesa com pessoal
ela está lá prevista no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o município não pode exceder 60% da receita corrente líquida a seguir discriminada em cada período de apuração. Então, o Poder Executivo não pode ultrapassar 54% e o Poder Legislativo não pode ultrapassar 6%. Despesa com pessoal no período 2020, a receita corrente líquida foi no montante de 159 milhões, desculpe, R$ 475.305,92. E a despesa com pessoal no período foi de R$ 94.855.429,04, que corresponde a 59,48%. É importante salientar que estamos vivendo um momento de pandemia, onde houve também a necessidade de contratação de pessoal voltado para a área de saúde e o percentual em que o município representa hoje de despesa com pessoal, ele não está fora da realidade do que o retrato do que a gente está passando com esse momento de pandemia do coronavírus. Então, trazendo agora o duodécimo está lá no artigo 29A, onde o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Então, no inciso 1º, diz que 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso de Casa Nova. Então, o repasse do duodécimo, lá a arrecadação de 2019 foi no montante de R$ 72.211.762,91, né? A arrecadação de 2019 para o cálculo do duodécimo, e 7% desse valor que é justamente a cota estabelecida pelo Tribunal de Contas, foi a cota estabelecida pelo Tribunal de Contas, que foi no montante de R$ 5.054.823,36. E foi repassado no exercício o montante de R$ 5.054.823,36, portanto, 100% da cota estabelecida pelo Tribunal, e que é o cálculo previsto na Constituição Federal. Despesa com saúde. A despesa com saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. A lei complementar número 141 é quem dá respaldo a isso. Lá no artigo 7º, os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Então, despesa com saúde foi arrecadada até o 3º quadrimestre, ou seja, dentro do exercício de 2020, receitas próprias no montante de R$ 72.314.536,76. Então, a aplicação mínima, ou seja, 15% desse montante, temos aqui R$ 10.847.180,51, e o valor aplicado foi de R$ 15.148.330,86, que corresponde a 20,95%. Ou seja, um índice cumprido com louvor, uma vez que também é importante salientar, volto a dizer, sobre o momento que vivemos de pandemia, onde teve que ter uma aplicação mais severa na saúde. Então, esse é o retrato do momento em que estamos vivendo. A despesa com Fundeb. Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição dos investimentos na educação. A lei que norteou o Fundeb, em 2020, foi a Lei 11.494, 2007, onde lá no seu artigo 22, está descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais no magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. Então, a despesa com Fundeb foi arrecadada até o 3º quadrimestre, ou seja, dentro do exercício 2020, um montante de receita do Fundeb de R$ 55.153.844,52. A aplicação mínima
para este limite seria de R$ 33.092.306,71. Todavia, o município aplicou, dentro do exercício, um montante de R$ 45.911.748,48, que corresponde a 83,24% da receita arrecadada de Fundeb. Então, aplicado também com louvor. A despesa com educação. O MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, os municípios, ele tem um grande desafio. Todos os anos, pois precisa gastar com responsabilidade, no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos, ou de transferências constitucionais e legais. Então, o MDE está lá previsto na Constituição, no artigo 212, onde a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essa é a planilha da análise do índice, onde foi arrecadado até o terceiro quadrimestre com recurso próprio o montante de R$ 72.317.963,58. 25% dessa arrecadação dá um montante de R$ 18.079.490,90, onde a gente tem que deduzir o que foi deduzido dessas receitas, né? Tem que diminuir o que foi deduzido dessas receitas para a formação do Fundeb, que dentro do exercício foi no montante de R$ 12.096.157,24, e somar a transferência do Fundeb e dos rendimentos que tiveram o Fundeb no exercício, no montante de R$ 55.153.844,52. Portanto, a aplicação mínima na saúde deveria ser R$ 61.137.178,18, que corresponde a 25% de toda essa arrecadação. Todavia, o município apenas conseguiu aplicar um montante de 58 milhões, ou melhor, não apenas, mas conseguiu aplicar 58 milhões, 472.736,51, que corresponde a 53,91%, portanto, um pouco abaixo do limite constitucional, mas é importante salientar nesse momento aqui, e torno a repetir, que vivemos um momento extremamente atípico, né, que é com a pandemia, onde a educação não funcionou de forma clara e objetiva. Então, várias despesas relacionadas à educação não ocorreram. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do transporte escolar, que é uma despesa até corriqueira, normal de se acontecer no município, onde não aconteceu porque, de fato, não teve aula em sala de aula, né? Teve as aulas virtuais, e isso, querendo ou não, gera um impacto direto na educação. Fora que o município teve que ingressar dinheiro a mais na saúde, o que gera um impacto direto na aplicação na parte da educação também. E um momento que estamos vivendo é de extrema necessidade, de fato, estar aplicando a mais na saúde. Pois bem, vamos dar continuidade à audiência pública, onde agora vem a parte do resultado primário. O resultado primário é o resultado que define, que é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta da receita e da despesa os juros. Caso essa diferença seja positiva, temos um superávit; se for negativa, temos um déficit. Então, o resultado primário do município de Casa Nova, no exercício 2020, ele foi deficitário no montante, como visto no slide, de menos R$ 6.220.311,57, certo? Que é a aritmética entre o total das receitas fiscais menos as despesas fiscais. Então, esse resultado negativo é muito reflexo também da pandemia, pois houve a necessidade de um incremento a mais dentro da realidade do que é a administração normal, né, sem pandemia, o que gerou esse impacto direto. Porém, o município ele tinha aporte financeiro de 2019, que ficou para 2020, que cobre
esse resultado negativo, conforme vamos ver no slide à frente. Falando agora sobre as dívidas. A dívida consolidada está lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade. É o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, a dívida consolidada bruta. Vamos voltar aqui só para relembrar, como eu falei, que existiu o saldo, né, que ficou de 2019 para 2020. Podemos observar que o saldo em bancos está lá no montante de 10 milhões e fração, o que cobre aquele déficit do resultado primário apresentado anteriormente. Então, trazendo aqui a parte da dívida consolidada líquida. Então, temos aqui em 2019, a dívida consolidada se comportou no montante de R$ 138.983.135,38. E em 2020, essa despesa consolidada líquida, ela se comportou no montante de R$ 135.212.497,77. Vamos falar agora sobre o resultado nominal. Primeiro calculamos a dívida consolidada líquida para trazer o resultado nominal, que é aquele que traz o reflexo do que aconteceu com a dívida de um exercício para o outro. E o resultado nominal é a variação da dívida, né? Como eu havia dito, da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica o quanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício num período determinado de tempo. Então, podemos observar aqui que a dívida houve uma redução, o resultado nominal está no montante de R$ 3.770.637,61. Então, houve uma redução da dívida do exercício de 2019 para o exercício de 2020. Podemos observar também aqui que o limite definido pelo Senado no exercício de 2019 de 120% era num montante de 171 milhões e fração. Então, a dívida consolidada líquida do município está enquadrada dentro deste limite. Podemos observar que o percentual da despesa corrente líquida sobre a receita corrente líquida se comportou no montante de 97,50% em 2019. E em 2020, essa mesma aritmética, nós temos aqui o percentual de 84,78%. Certo? Então, está dentro do limite definido pelo Senado, de 120%. A dívida está se comportando dentro desse limite. E o resultado nominal foi positivo, então houve uma redução da dívida. Toda a apresentação ela está disponível no site oficial do município, www.casanova.ba.gov.br, também na consulta pública do ETCM e na Prefeitura de Casa Nova. Tem os documentos físicos que foi tomado como base para essa apresentação. Portanto, está aqui o meu nome, Adão, meu telefone, que é o WhatsApp também, e e-mail. Estou disponibilizando para sanar qualquer dúvida que possa ter ficado na apresentação. E eu agradeço a todos a atenção.